O nosso protagonista ele só queria estudar o tempo todo, e mesmo que tentasse ser o primeiro da turma, ele sempre perdia para uma garota. Mas então o sistema das boas notas apareceu para ele. Esse sistema prometia fazer ele se tornar o melhor aluno, mas o que ele não esperava é que na verdade esse era um sistema de encontros. Para que pudesse ganhar a habilidade de outras pessoas, ele precisaria subir o nível da amizade. E a única forma de subir o nível de amizade era se aproximando das pessoas. O objetivo do cara era ultrapassar as notas da Julia, e por isso ele vai tentar ganhar as habilidades dela. E isso já faz a gente imaginar o que vai acontecer. É só pra que é tão maluca que eu não quis dar spoilers na introdução. Inscritos de verdade aqui do porão já deixam um like e um hype no vídeo. Sem mais enrolação, bora pra história. A obra começa com um garoto na escola. O seu amigo dá um suspiro e diz que o vento estava muito refrescante. Mas a única coisa que o Shun consegue pensar é em como seu amigo era barulhento. O gordinho aí, ele é aquele típico otaku fedido. O cara vai até com a camisa de waifu pra escola. O Shun diz pro seu amigo pra ele ficar quieto, pois estava atrapalhando os seus estudos. E o gordinho apenas diz pra ele parar de ficar pensando somente em estudos e pensar mais em mulheres. O cara tava puxando esse assunto com o nosso protagonista porque ele havia recebido uma cartinha. E quando o Shun revelou que era uma carta de amor, o otaku aí tomou um baita de um susto. Ele até ficou dando risada dizendo que seu amigo tava inventando histórias. O Feng continuou zoando o nosso protagonista, dizendo que nenhuma garota estaria interessada em um nerd que só pensa em estudos. Mas então o Shun ele diz que a carta foi escrita pela Zeng, uma garota da qual o gordinho aí gostava. Nesse momento o Feng ele ficou furioso, perguntando como que o seu amigo pôde traí-lo por aceitar a carta. E batendo a mão na cara do gordinho, ele disse que ele não aceitou. E que além do mais, ele devolveu a carta pro professor, já que namoro atrapalharia seus estudos. O cara aí, galera, ele literalmente rejeitou uma garota por causa do estudo. Eu tenho certeza que você jamais faria isso. O gordinho, ele ficou gritando e as garotas acharam isso muito engraçado. O Shun, ele sabia que a sociedade não era justa e ele percebeu isso muito cedo. Alguns nasceram com dons e também com riquezas, já outros, eles nasceram pobres e sem talentos. No entanto, o Shun ele diz que superaria todas as suas dificuldades estudando bastante. Ele não se importava com coisas ordinárias, como por exemplo, o namoro. Se por acaso ele namorasse 2 horas por dia, isso daria mais ou menos 43 mil minutos por ano, e era basicamente tempo jogado fora. Se ele gastasse todo esse tempo apenas estudando, ele poderia aprender muitas coisas. Era exatamente por isso que ele administrava bem o seu tempo, gastando todos os minutos possíveis estudando sem parar. Ele até fala que jamais vai se apaixonar, pois isso afetaria seus estudos e as suas notas. Pelo menos um cara aqui que não namora porque não quer. Mas eu aposto que se ele quisesse também não conseguiria. Ele acabou ouvindo o barulho do sinal e na sequência ele derrubou uma garrafa d'água. Quando a garrafa caiu, ela acabou criando uma luz estranha. E ao se abaixar para pegar, aquelas luzes começaram a se espalhar por toda a sala. O sistema estava completo e vinculado ao Shun. Agora ele era o novo participante de um sistema mágico. Uma janela aparece dando boas-vindas e disse que o sistema se dedica a ajudar o mestre a alcançar a vida perfeita. Quando alguém em um raio de 1 km atingir 60 pontos de amizade com o mestre, ele poderá ganhar uma característica básica. O nível dessas habilidades, elas vão do branco, depois o azul, na sequência o roxo, dourado, vermelho e por fim a mais poderosa de todas, a habilidade máxima, a cor arco-íris. Ele fica achando aquilo um pouco estranho, mas era somente ele que estava vendo aquelas janelas de sistema. Ele até olha para o seu amigo otaku e percebe que o Feng não estava vendo nada. Então ele clica para ver mais informações e acaba vendo 3 pessoas que tinham 60 pontos de amizade com ele, que incluía a sua professora, o seu melhor amigo e também a Julia. Ele resolveu ver a habilidade que ganharia do seu amigo Feng, e assim ele começou a sortear as habilidades que ele poderia ganhar do amigo. A habilidade que ele ganhou era entusiasta de saias curtas e tinha uma raridade branca. O pior de tudo é que ela vinha com uma desvantagem, ele poderia ter a chance de gostar de homens vestindo uniformes femininos.
Ao ler isso, o Shun ele acaba bloqueando e ficando bem bravo. Ele bloqueia a missão dizendo que o seu amigo era muito estranho. A professora, ela ia mostrar os resultados do exame. Essa era outra pessoa que tinha mais de 60 pontos de amizade com ele. E ela gostava do nosso protagonista justamente porque ele era um bom aluno e tirava ótimas notas. Ele imagina que se conseguir a habilidade dela, ele vai melhorar nos estudos e por isso ele acaba clicando na janela de sistema. As habilidades da professora Wang começam a ser traçadas e ele acaba ganhando a carta da habilidade Cuca Lavada e já fica sem entender por que diabos ela tinha uma habilidade dessas. Ele nem entendeu o que era isso. Eu também espero não ter entendido. Essa habilidade ela não tinha a menor relação com estudos e ele até fica com raiva. Nesse momento, a professora ela chama pela Julia e fala que ela teve a melhor nota de todas da escola e a pontuação dela foi de 708. A professora até brinca dizendo que já era de se esperar que ela ficasse em primeiro lugar como sempre. Essa era a Julia, a melhor aluna do colégio e também uma garota doce e educada. É o tipo de garota que você ficaria apaixonada na sala de aula. O Feng ele fica zoando seu amigo, dizendo que ele vai ficar em segundo lugar de novo, como sempre. O cara ele já tava furioso e fica dizendo que estudou por 56 horas seguidas e não conseguiu tirar nota máxima. Ele havia escrito o nome da Julia mais de 100 vezes no seu caderno. O maior desejo do Shun era se tornar o aluno número 1, mas isso não tinha acontecido por 2 anos seguidos, justamente por causa dela. Era como se a Julia fosse o boss final e impedisse ele de ser o melhor. E por mais que ele tentasse, ele sempre ficava atrás dela. O Shun, ele era o eterno segundo lugar e a Julia havia pressionado ele desde o exame de admissão para essa escola. O garoto ele ficou tão manicado com isso que ele até mesmo sonhava com ela todas as noites. A Julia se tornou o seu maior pesadelo e era como se fosse uma obsessão tentar superá-la. Durante esse 1 ano e meio que eles estudaram juntos, ele não conversou com ela nem ao menos umas 5 vezes. Então ele pergunta como é que ela tem 60 pontos de amizade com ele, isso era muito estranho. Nesse momento, o garotão ele decide pegar os atributos dela para ganhar suas habilidades. E finalmente ele ganha uma característica boa que era foco singular. Com essa habilidade ele poderia se concentrar melhor nos estudos e ganharia 10% de velocidade de resolver problemas. Ele até imagina que com essa habilidade ele poderia até mesmo estudar no meio de uma festa sem perder o foco. Todo motivado ele se levanta dizendo que finalmente vai conseguir superá-la com essa habilidade nova. E para melhorar essa carta de foco absoluto, ele teria que aceitar as missões do sistema e ele fica todo animado. Ele olha pra garota com uma cara bem assustadora. E nesse momento ela escuta os pensamentos dele, pois ele estava dizendo que faria qualquer coisa para se aproximar da Julia. Ela fica toda envergonhada com as bochechas coradas e pergunta por que ele estava pensando isso. Sim, galera, ela tem o poder da Anya e consegue ler a mente das pessoas. A professora ela diz que vai continuar trazendo as notas. Nesse momento, ela chama pelo Feng e diz que ele tirou a pior nota de todas, até porque ele escreveu o nome errado. O cara já fica em choque, se perguntando por que ele foi nascer tão burro. Nós vemos que a Julia estava ouvindo os pensamentos de todo mundo. Ela até mesmo ouviu que o gordinho disse que inventaria uma desculpa para que os seus pais não descobrissem a sua nota. Ele mentiria dizendo que ficou doente, que não conseguiu fazer a prova. A Julia ela estava toda entediada, dizendo que é muito chato ficar ouvindo o pensamento das pessoas. Essa aqui seria uma habilidade muito aproveitosa para aquela sua amiga fofoqueira. Só que esse era um segredo que ninguém sabia sobre a Julia, pois desde que era bem jovem ela conseguia ler o pensamento das pessoas que estavam próximas. Nesse momento a professora chama pela Ling e diz que ela foi a 22ª da turma e que tirou 635. Ela estava pensando que havia trapaceado nessa prova e mesmo assim ela não conseguiu tirar uma nota tão alta. A próxima era a Zhang, que havia passado cola errado para sua amiga Ling de propósito. Durante as aulas, a Julia ela ficava ouvindo os pensamentos de todos os alunos, e isso era horrível, porque ela mal conseguia focar. E o pior de tudo é que ela percebeu que a maioria das pessoas eram repugnantes e mesquinhas. Embora ela não quisesse ficar ouvindo os pensamentos dos outros, ela acabava descobrindo todas as fofocas. Um exemplo são as amigas Ling e Zhang. Elas até pareciam sim ser inseparáveis, mas na verdade elas nutriam uma rivalidade e tentavam prejudicar uma
a outra. Outro exemplo era aqueles dois que estavam sentados um do lado do outro. Eles se gostavam, mas não tinham coragem de se declarar. Também tinha o otaku fedido da turma, que seus pensamentos, caso eles fossem expostos publicamente, ele poderia ser preso. Já dá pra ver aí que esse gordinho aí não era uma boa pessoa, né? Basicamente, a Júlia, ela conseguia ouvir os pensamentos de todos, e por isso ela odiava cada um deles. Só que tinha uma exceção. Somente havia um garoto na turma que não fazia ela sentir nojo, e nós vemos que era justamente o nosso protagonista. Ela sabia que ele nutria uma rivalidade por ela, já que o sonho dele era ser o melhor da turma, e era exatamente por isso que todos chamavam ele de maníaco dos estudos, e ela não sentia justamente nada por ele, já que ele não ficava pensando bobeira. Mas foi nesse momento que ele se levantou todo motivado. Ele estava pensando que nessa turma ele só precisa da Júlia, e ela acaba ouvindo esse pensamento dele. O cabelo da garota fica todo espetado e retorcido. Isso acontecia quando ela estava ouvindo o pensamento dos outros. E com as bochechas coradas, ele pensou ali que faria qualquer coisa possível para se aproximar dela. Ele estava falando isso porque ele queria as habilidades da garota, só que ela entendeu errado, como nós podemos ver. Até mesmo o gordinho aí perguntou por que o seu amigo estava olhando tanto para a cara daquela garota e até brinca dizendo que ele tá apaixonado. A professora pede para a garota entregar o resto dos exames. A Júlia se levanta, correndo para pegar as provas. Ela estava lendo os pensamentos do Shun e ele estava dizendo que precisaria cumprir uma missão. Ela ouve também que ele precisaria de uma desculpa para pegar na mão da Júlia. E se ele segurasse na mão dela, ele conseguiria algo que ele tanto desejava. E só de ouvir isso, a garota já fica achando que ele é um completo maluco. Toda nervosa, ela se pergunta que tipo de pensamento estranho era esse. Se por acaso eu me ajoelhar e implorar para segurar a mão da colega Júlia, será que isso vai parecer estranho? Essa era a missão que ele tinha que cumprir, galera. Mas a garota tava achando que ele iria se declarar a ela pedindo a garota em namoro. Ela até deu uma risadinha dizendo que ele tá muito estranho hoje. Nesse momento, a professora perguntou se por acaso a Júlia tava com febre, já que ela tava com o rosto vermelho. Não, professora, ela somente tá apaixonada. Ela tenta dar uma desculpinha, mas acaba tropeçando do nada. E toda desengonçada, ela cai de cara no chão. Os pensamentos do Shun estavam mexendo com o coraçãozinho da garota. Nesse momento, ele se levantou todo preocupado, achando que ela havia machucado seriamente. E ao ver que o nariz dela estava sangrando, ele pensou que seria melhor levá-la até a enfermaria o mais rápido possível. E assim a garota já imaginou ele cuidando dela com as mãos dadas que ele tanto queria. É claro que ela se assustou pensando que não poderia deixar isso acontecer. A professora mesmo disse que gostaria que alguém levasse a Júlia para a enfermaria para fazer um curativo. E como um verdadeiro herói, ele se prontifica imediatamente, dizendo para deixar essa tarefa com ele. Enquanto ele se aproximava, a Júlia conseguiu ver os pensamentos dele, dizendo que iria tocar na mão dela. Então a garota deu um grito dizendo que não precisa da ajuda dele, pois ela não queria causar problemas. E assim a garota sai correndo desesperada. Ela estava achando que ele pediria ela em namoro ao segurar as suas mãos, por isso ela ficou toda vermelha. E nós vemos que essa obra aqui ela vai ser cheia de maus entendidos. E se você já tá gostando, deixa um like aí pra ajudar o canal, não custa nada, galera. O Shun ele se pergunta se ela tava o evitando e acha que ela tava doente porque ela tava com as bochechas muito vermelhas. A janela de sistema aparece dizendo que ele tem uma contagem regressiva para concluir a missão e restavam apenas 35 horas. Essa missão chamada Laço de Amizade liberaria um bônus de habilidade, mas ele precisaria segurar as mãos da Júlia, e se ele não fizesse isso, ele perderia a habilidade de falar. No ponto de ônibus, ele estava lendo algumas estratégias da KGB, e uma delas era que os agentes eles sempre ficavam com a mão perto da cintura para poder sacar a arma mais rápido. Ele achava que se fosse um espião, ele conseguiria segurar as mãos da garota sem ela perceber. Ele até fez essa pergunta aí num fórum de internet, mas como a pergunta era muito irrelevante, eles acabaram excluindo. Mano, o cara queria saber como segurava na mão de uma garota, e ele precisou escrever essa pergunta no fórum de uma forma mais elaborada para que eles não excluíssem. A única razão para ele conseguir chegar cedo na escola é porque ele queria ser o melhor aluno do ano. Ao mesmo tempo que essa era uma habilidade que ele tinha, também era uma maldição, já que ele só pensava nisso. Enquanto estudava, ele mal percebeu que a Júlia estava sentada no ponto de ônibus na frente dele. E quando ele finalmente olhou para frente, ele notou que a garota estava lá, toda linda como sempre. Eu não sei como que ele consegue olhar para uma garota dessas e só pensar em estudar. Ele deve ter algum problema, galera.
Com uma cara maligna, o Shun ele fica dizendo que essa era a chance perfeita para segurar na mão dela. A garota, é claro, ela ouviu esses pensamentos dele dizendo que ia segurar na sua mão, e é lógico que ela achou isso muito estranho. Nesse instante ele viu que o seu cadarço estava desamarrado, então ele começou a se agachar para amarrá-lo, mas a Julia, ela achou que ele estava se agachando para pedir ela em namoro. Ela até mesmo estendeu as mãos dizendo para ele não se agachar. E com as bochechas coradas ela continua dizendo que ele não pode fazer isso em público. Só que o Shun ele simplesmente amarra o cadarço do tênis. E assim a cena ela fica muito constrangedora devido ao maior desentendimento. O Shun até pergunta por que ele não poderia amarrar o cadarço em público. Ele então tenta disfarçar estendendo as mãos, ajudando ele ali a se levantar, só que ele achou isso uma ofensa, pois ele conseguiria levantar-se sozinho. O cara foi tão idiota aqui, galera, que se ele segurasse na mão dela, ele teria concluído a missão. Só que o cara é muito trouxa. Ele responde que só estava amarrando o cadarço e não precisava de ajuda. Toda envergonhada, ela diz que pensou uma outra coisa. E quando ele pergunta o que foi que ela havia pensado, ela aproveita a brecha e entra dentro do ônibus correndo, se despedindo. No entanto, esse aí era o ônibus que ele também pegaria. E ao entrar, ele se pergunta por que ela tá tão estranha hoje. Não é possível que esse garoto vai ficar me seguindo o dia todo, pensou a garota. E ao ouvir os pensamentos do Shun, ela ouve ele dizendo que o seu plano irá começar. Se vocês acham que o Shun é muito estranho, é porque vocês ainda não viram nada. O cara chega bem perto e chama pela colega Julia e ela fica se tremendo toda, até gagueja. Então simplesmente do nada ele pergunta qual era o contorno do quadril dela. E a garota até gospe. Ele queria saber porque na verdade esse assento ele possuía somente 50 centímetros de extensão. E ele até fala que talvez ela pudesse ficar com o bumbum doendo. Ele até mesmo faz um cálculo matemático e fica explicando pra ela, dizendo que ela precisaria se encaixar muito bem nesse assento para não ficar com dores nas costas. E até diz que na verdade esses assentos eles foram trocados porque antes eram assentos ainda menores. Então ele acaba sugerindo a ela dividir o mesmo assento e ela fica ali perguntando se ouviu direito. Ele diz que sim, pois assim eles poderiam se sentar de uma forma mais confortável e até fica descrevendo essa situação. E ele só imaginou isso porque poderia segurar na mão dela. Só que a Julia disse que o ônibus está completamente vazio e possuía somente os dois ali, então não precisariam dividir nada. O cara se senta e fica lamentando a sua burrice, já que ele não levou isso em consideração. Só que ele tinha uma carta na manga, galera. Isso porque o ônibus ele ficava tremendo muito quando fazia curvas. Então ele sugere pra garota segurarem as mãos para que nenhum dos dois caíssem pra fora do banco. Ele até fica dizendo vários cálculos matemáticos tentando convencer a garota. Ele usa diversos termos nerds, galera, só que eu não vou usar esses termos aqui pra não deixar vocês malucos. Porém, as contas dele estavam erradas, fica dizendo a Julia. E ela faz uma conta matemática ainda maior, provando que ela não precisaria de alguém segurando a sua mão pra não cair pra fora do banco. E pra aumentar a segurança dela, a garota diz que vai sentar nessas outras poltronas que são mais apertadas. Só que o garoto ele não desiste, já sai correndo atrás dela. Na próxima parada, a garota ela sai correndo do ônibus, dizendo que ela já tá quase chegando em casa, por isso acaba se despedindo. Só que nós vemos que ela tava com a bochecha toda corada, já que eles passaram toda a viagem conversando um do lado do outro. Antes de sair, ele havia chamado por ela. Curiosa, ela fica se perguntando o que ele gostaria de dizer. Esse cara, ele era muito esquisito e sempre vinha com uns pensamentos estranhos. Nesse momento, ela imaginou que ele iria confessar o seu amor, já que ele ficou sugerindo diversas situações onde eles precisariam ficar de mãos dadas. E como ela estava pensando que ele iria pedir ela em namoro, ela deu um grito bem alto, dizendo que precisa ir embora urgente. Mas, no entanto, a única coisa que ele queria dizer é que ela era sua rival. Ela não entendeu nada. E estendendo a mão, ele diz que na próxima vez ele irá superá-la. E assim o ônibus acaba indo embora, deixando a garota incrédula, sem entender nada. Ela até falou que ele era um idiota estranho, e era muito esquisito ele agir dessa forma durante o dia todo. No entanto, o nível de amizade dos dois estava subindo. Ao chegar em casa, ele percebeu que tinha algo de errado com seus pais. Por mais estranho que fosse, a atmosfera ali na sua casa estava um pouco sombria. A sua mãe, ela administrava uma confeitaria caseira
feira e ela utilizava as plataformas digitais para divulgar os seus bolos. E a carta de habilidade que ela tinha era inteligência social. Já o seu pai, ele era um cantor e dava aulas de música. No entanto, ele havia se aposentado por causa de uma cirurgia vocal e a habilidade dele era ouvido absoluto. Normalmente, na hora do jantar, eles ficavam conversando diversas fofocas sobre vizinhos, mas hoje eles estavam completamente estranhos, bem silenciosos. Ele até imaginou que é porque os seus pais descobriram que ele ficou em segundo lugar de novo, e normalmente eles até faziam uma festa, mas ele imaginou que agora talvez eles estivessem decepcionados. Com isso, ele fica dizendo a si mesmo que vai estudar o máximo possível. Ao perguntar para os seus pais o que aconteceu, o pai dele acaba dando um suspiro, mas ele já se levanta dizendo que não vai pedir desculpas por nada. E dando uma risada, o pai dele diz que o Shun realmente havia crescido. Ele achou que os seus pais iriam chamar sua atenção por causa de ter ficado em segundo lugar, só que ele achou que talvez a mãe dele estivesse grávida. E ao propor isso, o pai dele acaba cuspindo a bebida. A mãe do garoto disse que não era nada disso, e até fala que nem tem mais idade para essas coisas. O que os dois ali gostariam de saber é se por acaso o Shun gostava de alguma garota. Ele fica bravo dizendo que isso era uma calúnia, ou melhor, isso era um insulto. Então ela acaba jogando o caderno dele em cima da mesa, já que ele havia escrito o nome de uma garota diversas vezes. E quando ele olha para aquelas folhas rabiscadas, estava escrito o nome da Julia. Isso é porque ele estava fissurado em poder ultrapassar as notas dela. A Julia era como se fosse o seu boss final, e ele nunca jamais tinha vencido. No entanto, seus pais estavam achando que ele estava apaixonado por essa garota, por isso que ele escreveu o nome dela mais de 150 vezes. Todo envergonhado, ele sai correndo pro seu quarto, dizendo que vai chamar o advogado. E ao bater a porta, a mãe fica dizendo que ela estava torcendo para que ele finalmente arrumasse uma namorada, e que o garoto entendeu tudo errado. Ela até cochicha ali pro seu marido, dizendo que talvez ele esteja na puberdade e não sabe lidar com seus sentimentos. A mulher até fala que outro dia ela foi fazer uma pesquisa no computador do Shun e acabou vendo o histórico do navegador dele. Nós já pensamos que o cara tava pesquisando coisa que não presta, né? Mas na verdade ele tava vendo videoaulas de matemática avançada, algo que somente nível universitário dava conta de resolver. Mas agora parecia que o seu filho estava interessado em garotas, e isso fazia a mãe dele brilhar os olhos. O pai do Shun, ele acha que talvez o nosso protagonista não esteja apaixonado por ela, até porque ela era sua rival. E o nosso protagonista, ele ficou ouvindo tudo lá dentro do seu quarto. Ele não parava de se lembrar de todas as vezes que ele foi ultrapassado pela Julia. Não importava o quanto ele estudasse, ele nunca conseguiu tirar nenhum pontinho a mais que ela. O cara até fala que parece que ele tá em uma espécie de poema chinês, onde o cara ele era sempre subjugado por uma garota. Era como se ela pisasse em suas costas da forma mais humilhante possível. E com um olhar sério ele fica dizendo que vai completar todas as missões do sistema e assim conseguir a pontuação máxima nos exames. Para isso ele começaria utilizando aquela técnica de focar. E assim ele pega a carta do sistema e utiliza a sua nova habilidade. Agora ele poderia treinar com força total. E quando ele utiliza aquela carta, ele ganha super força e eficácia de resolução de problemas. Era como se o cara estivesse viajando pelas galáxias de tanto poder. Ele até fica emocionado dizendo que agora a sua mente está tranquila e despreocupada. Assim ele poderia ficar estudando até o sol nascer. Já haviam se passado 14 horas e o cara ainda estava estudando. E o mais interessante de tudo é que ele não havia se cansado. Com uma cara maluca ele fica dizendo que vai estudar até da hora de ir pra escola. E mais cedo, quando a Julia estava tomando banho, ela acaba dando um espirro. Isso porque ela estava tomando banho com água fria, já que o chuveiro não tinha água quente. Ela até pensa que talvez ela possa ficar doente por causa disso. No entanto, ela precisaria tomar banho a qualquer custo e quando ela liga o chuveiro, ela começa a gritar já que estava muito gelado. No outro dia, nós vemos que o cara realmente ficou cansado, ele não era um super-herói. Porém, algo acabou chamando a sua atenção, e era justamente a colega Julia tentando subir em uma árvore. Ela deu um grito dizendo que ele chegou na hora certa, e todo assustado ele perguntou como ela é capaz de roubar a bexiga de uma pobre criancinha. Ele até diz ali pra criança que ele vai ligar pra polícia, já que tinha uma garota roubando o brinquedo dela. Porém, a Julia, ela conseguiu se explicar, dizendo que a bexiga ficou presa na árvore. Ela deu tudo de si pra tentar pegar aquela bexiga.
É, seu sem vergonha, eu sei pra onde vocês ficaram olhando quando passou essa imagem. A garotinha até tentou ajudar a Júlia a subir na árvore, mas elas não conseguiram. Assim, ela concluiu a explicação e ele disse que entendeu tudo. A Júlia pede ajuda pro Shun pra que ele suba na árvore e pegue aquela bexiga, e ele fica dizendo que não desbloqueou essa habilidade ainda. Ao se virar pro garoto, ela pergunta o que deveriam tentar fazer. E com uma cara ambiciosa, ele propõe uma competição com ela. Quem conseguir recuperar aquele balão primeiro vai ganhar. Só que ela ficou se lembrando que ele queria pegar na mão dela, e é lógico, ela pensou que essa competição fosse envolver algo bastante sem vergonha. E o nível de amizade com ele acabou caindo. Ela até perguntou o que aconteceria com quem perdesse, achando que alguém que perdesse ali teria que pagar uma prenda. Mas ele diz que uma derrota é apenas uma derrota, e ela já fica toda envergonhada. Ao ler os pensamentos dele, ela percebe que ele não queria nada indecente, a única coisa que ele queria era ajudar uma garotinha que estava chorando. E ao perceber isso, o nível de afeto da Júlia pelo Shun vai às alturas. Farmando aura, ele acaba fazendo um projeto matemático, dizendo como ele vai fazer para recuperar aquela bexiga. De acordo com seus cálculos, bastava ele ganhar velocidade. Na sequência, ele daria um salto, e ao erguer a mochila, ele conseguiria jogá-la em uma altura adequada. Era como se fosse uma cesta em um jogo de basquete. Ele havia feito os cálculos de forma perfeita. Porém, a mochila dele acabou ficando enroscada no galho da árvore. Ele até deu um grito dizendo que isso não era possível. E nesse momento a Júlia percebeu que ele cairia com tudo de costas no chão. E ao se jogar para protegê-lo, ele acabou caindo em cima dela, amortecido pelos airbags. Nessa hora aqui o cara se deu muito bem. Os dois ficam envergonhados e nesse momento ele percebeu que a vida não era somente estudos. Eles até se viram morrendo de vergonha. Não é possível, eu devo ter errado alguma parte do cálculo. Ele vai até a mochila da Júlia e diz que vai tentar mais uma vez. Só que a garota fica dizendo que não era pra ele usar a mochila dela pra essas coisas. Mas já era tarde demais. Ele já tinha calculado novamente o percurso. E assim ele joga a mochila como se fosse uma cesta de basquete pela segunda vez. E como já era de se esperar, a mochila da Júlia também ficou presa na árvore. Agora não tinha mais como eles irem pra escola e também não tinha mais nada pra jogar na bexiga. Por conta disso, aquela garotinha começou a chorar ainda mais. Momentos depois, nós vemos que eles pediram ajuda pra dois adultos. Porém, ele ficou todo triste lá no cantinho, já que ele havia falhado em ajudar as garotas. Não é possível, como que eu fui errar 2 vezes seguidas? Eu devo ter errado o cálculo, não é possível. Ao irem para a escola, ele propõe que aquilo seja considerado um empate e ela disse que tá tudo bem. Tentando deixar ele melhor, ela fala que na verdade os cálculos que eles fazem de matemática nunca levam em consideração a resistência do ar. Fora que a mochila ela também não possui uma massa completamente bem dividida e isso interferia nos resultados. E uma outra variável é que um humano ele não consegue controlar 100% a força do seu próprio corpo e isso foi a causa dele ter errado. Os olhos do garoto ficam brilhando, pois ele percebeu que a garota estava tentando fazer ele se sentir melhor. E para fazer o coraçãozinho do Shun bater mais forte, ele viu o sorriso lindo e meigo dessa garota. Agora sim ele percebeu que a vida não é somente física, química e matemática. Já na escola, alguns alunos comentaram que a professora Wang estava chegando. Eles estavam atrasados, mas a garota ela acabou encontrando eles. E toda brava, a professora perguntou o que eles estavam fazendo ali parado. Se por acaso eles não entrassem logo para a sala de aula e começassem a estudar, ela iria reprovar todos os 3. E assim eles saem correndo desesperados. Ela não tolerava pessoas que não cumpriam as regras. E fica toda motivada dizendo que vai fazer todos os alunos se tornarem ótimos estudantes. No entanto, algo acabou chamando a atenção da professora. E quando ela olhou para trás, ela viu um casal bastante íntimo. Ela até se perguntou se eles estavam mesmo se beijando no pátio da escola. Só que ela era apenas uma professora e não poderia ficar interferindo no relacionamento dos alunos. Mas nós vemos que a Júlia ela somente estava tirando uma folha do cabelo do Shun. Sem saber que se tratava daqueles dois, a professora Wang foi até lá dar uma bronca neles. E quando os dois se viraram, eles deram um bom dia caloroso para a professora. É lógico que a professora Wang ficou em choque, pois aqueles eram seus 2 melhores alunos. Era inconcebível que ele estivesse namorando com a Júlia.
Alunos, quando eles começavam a namorar cedo, eles viravam delinquentes, e era isso que ela estava pensando que aconteceria com o Shun. Por outro lado, ela fica pensando que talvez a Julia virasse uma dessas influencers idiotas da internet. Eu só tô repetindo aqui as falas dela, galera, eu não penso assim. Verdade, confia. E se a nota dos dois caíssem, o bônus salarial dela também cairia, já que quanto melhor for a nota dos alunos, mais será a sua bonificação. É claro que a Julia, ela tava ouvindo esses pensamentos e ficou chorando, dizendo que não era nada disso. Ela até foi até o Shun, dizendo que gostaria de conversar com ele, e a Julia já ficou desconfiada. Ela queria fazer uma analogia, dizendo que se a flor ela não desabrochasse no tempo certo, ela provavelmente morreria. Em outras palavras, se a flor ela quisesse desabrochar no momento errado, isso seria prejudicial para a árvore. E ela perguntou se o Shun havia entendido, ele disse que entendeu perfeitamente. Ajeitando os óculos todo sério, ele diz que respeita a abordagem dela, mas não apoia. Ele imagina que ela tá querendo dizer que é pra ele focar em outras matérias, pois ele só era bom na matéria dela, só que ele não concorda com isso, dizendo que ele vai focar em todas as matérias que ele tem dificuldade. Só que não era isso que ela tava querendo dizer, galera, e ela até faz um carinho na cabeça dele, dizendo que vai explicar de uma forma mais simples. Então ela fala que a juventude é como se fosse um poema, e nessa idade é muito comum desenvolver a afeição especial por garotas. Ela até fala que quando pensa nessas coisas, ela mesmo que é uma professora sente o seu coração ficar quentinho. E ela começa a dar detalhes de como funciona um namoro. E o nosso protagonista fica dizendo pra ela parar de ficar dizendo essas coisas. Ele havia entendido que ela queria namorar e pergunta se era isso mesmo, só que a professora até desiste. Ela até imagina que esse cara tá fazendo de propósito, zoando com a cara dela. E a Julia percebeu que a professora tava tirando conclusões precipitadas. Então ela foi até lá dizendo para a professora Wang que não era nada do que ela tava pensando. Ela e o seu colega Shun, eles se encontraram mais cedo, tentando ajudar uma garotinha que prendeu a bexiga em cima de uma árvore. Nesse momento, a professora Wang achou que ela estava claramente protegendo seu namorado. Era típico daqueles adolescentes que namoravam escondidos, e ela fica apaixonada, dizendo que o amor era lindo. A Julia, ela conseguiu ler esses pensamentos e ficou gritando na própria mente, dizendo que não era nada disso. O Shun, ele fala que já tá atrasado pra aula e diz pra professora que espera vê-la mais tarde. O que era estranho pra professora Wang é que os dois eles eram ótimos alunos e não pareciam estar preocupados com o namoro. Então ela se lembra do nosso herói, ele indo até a Julia tentando salvá-la daquele machucado no nariz. E também se lembra do Shun obcecado pelo nome da Julia em primeiro lugar no concurso da escola. Fora que ele também era obcecado na mesa dela e toda vez que a garota saía, ele ia até a mesa da Julia e ficava lá sentindo o cheiro. Isso significava que provavelmente ele era obcecado por essa garota. E a Julia fica lá dando um grito. Toda tímida, ela se vira para o nosso herói. Ela não imaginava que ele estava tão apaixonado assim por ela. Galera, parece que a situação tá ficando bem embaraçosa. Ao chegar na sala de aula, ele percebeu que só faltava mais 12 horas para completar a missão. Se ele não completasse essa missão, ele perderia a habilidade de fala. Mas nesse momento, o Feng estava ali em cima da mesa, tentando formar aura. O gordinho fica dizendo que a vida é muito bela e que tem muitas garotas que ele poderia ficar. Ah, meu filho, só no seu sonho. O Shun, ele acaba se sentando ali na cadeira e diz pro seu amigo parar de ficar falando bobeira. E até fala que se o gordinho ficar agindo dessa forma, ele não vai arrumar namorada nem depois que sair da faculdade. No entanto, o Feng, ele havia trazido um presentinho para o Shun. Isso porque ele gostaria de passar a noite na casa do protagonista, já que ele tirou notas muito baixas e seus pais ficariam bravos. Só que o nosso herói disse que não ia aceitar, já que ele sempre ia pra lá e atrapalhava os seus estudos. Até porque o Feng ficava fazendo barulho a cada 30 segundos. Era como se ele fosse um animal pulando de um lado pro outro, causando maior bagunça no seu quarto. Só que o Feng, ele fica bravo, dizendo que ele não vai atrapalhar coisa nenhuma. E todo emburrado, ele diz que o seu amigo não ajuda ele quando ele precisa. E ainda provoca o nosso herói, dizendo que a Julia ela só tira notas boas porque ela ajuda os outros. Porém, o nosso protagonista ele fica furioso e diz pra ele repetir a frase anterior. O gordinho, ele acha que a frase que ele havia dito, que o nosso herói queria saber, é ele dizendo sobre o nosso herói não ajudar ninguém. Mas na verdade, o que ele ficou pensando é que talvez a nota da Julia realmente fosse alta porque ela ficava ajudando as pessoas. E isso meio que gravava as informações
na sua mente. Nesse momento ele recebe uma notificação no seu celular, e era a mãe do garoto dizendo que o apartamento onde eles alugam está com um problema no chuveiro. Nesse momento o cabelo da Júlia acaba ficando espetado, e ela percebe que era o nosso protagonista pensando nela, dizendo que precisa arrumar uma forma de se aproximar da garota o mais rápido possível. Toda fofa, ela olha ali pra ele e se pergunta por que ele tá pensando nela. Mais tarde o sino acaba tocando e os garotos tudo vão correndo para o refeitório. O Feng acaba segurando a mão do protagonista enquanto ele ficava olhando para trás. Ele percebeu que a sua colega Júlia ela sempre ficava na sala. E até se pergunta se ela não parava nem pra comer, ela ficava estudando o tempo todo. Já era quase 8 horas da noite, e a garota ela tava indo embora pro seu apartamento. Ela tava provavelmente doente, sentindo febre, já que ela tava tomando banho com água fria. Só que esse não era o maior problema. O maior problema mesmo é que ela só tinha mais 7 yuans, e ainda faltava 4 dias para ela receber o valor da bolsa de estudos. Ela levava uma vida bem apertada junto com a sua mãe. O casamento dos seus pais acabaram desmoronando e a mãe dela adquiriu muitas dívidas. Era muito difícil para uma mulher cuidar da filha e ainda assim lidar com uma dívida astronômica. Por isso ela sempre deu o seu melhor para tirar boas notas e até conseguiu entrar em uma escola muito conceituada que daria uma bolsa de estudo. Ela pegava todo o dinheirinho que ganhava e entregava para sua mãe, e a mãe da garota ficava chorando, pedindo desculpas. Mas recentemente a avó da garota acabou ficando doente e a mãe dela teve que ir até lá para cuidar. Agora ela tava sozinha nesses dias aí, passando dificuldade financeira. A mãe da garota até chegou a pedir ajuda para os familiares, mas todos eles fingiram que não conheciam elas. E agora ela tava nessa situação crítica. Mas ao abrir a porta, ela fala que vai cuidar muito bem do seu orçamento e não vai passar fome. Antes de vir para o apartamento, ela passou em um mercadinho. Ela havia comprado 3 pacotes de macarrão, uma caixinha de ovos e um comprimido ali de vitamina. Isso era tudo o que ela precisava para sobreviver por 4 dias. No entanto, ela acabou ouvindo um barulho estranho no banheiro. Era alguém que estava lá dentro e ela imaginou que talvez fosse um sem vergonha. E fica toda assustada imaginando que essa pessoa veio ali para causar algum mal a ela. Ao segurar uma vassoura, ela começa a gritar perguntando quem estava escondido. Ela até disse que já chamou a polícia, então o bandido poderia sair dali. Só que nós vemos que era o nosso protagonista que estava lá dentro, galera. E ao tirar o fone de ouvido, ele se pergunta se o inquilino havia retornado. A cena volta 10 minutos atrás, quando ele chegou no apartamento e ligou para a mãe da Júlia, dizendo que ele veio até o apartamento para poder consertar o chuveiro. No telefone, a mãe da Júlia disse onde que estava escondida a chave e ele conseguiu entrar no apartamento. A família do garoto havia morado aí por bastante tempo, mas alguns anos atrás eles compraram uma casa melhor e conseguiram alugar esse apartamento. Desde então ele nunca mais voltou para esse lugar e até comenta que está bem cuidado. E ao chegar no cômodo onde ficava o aquecedor, ele comenta que essas partes elétricas nunca foram trocadas. E após analisar o problema, ele percebeu que era somente a bateria. Ele estava com o fone de ouvido, por isso que ele não ouviu a Júlia chegar. E nesse momento ele ouviu uma gritaria do lado de fora. Assim ele tirou o fone perguntando se por acaso a inquilina havia retornado. Mas então ele deixou a bateria cair no chão. E quando ele se agachou, a Júlia abriu a porta, preparando para dar um chute na cara dele. Porém, o Shun ele conseguiu segurar o pezinho da garota. E nesse momento ele sentiu um cheiro bem familiar. A garota deu um grito dizendo para ele soltá-la e assim preparou para dar uma vassourada. E de uma forma genial ele conseguiu segurar a vassoura. Ele até perguntou por que a colega Júlia estava tentando bater nele. Ela conseguiu ler os pensamentos do garoto e ele estava pensando que o cheiro dela era familiar, por isso que ele reconheceu. Ao se levantar, ele aponta o dedo para a garota, perguntando se é ela que era a inquilina que morava ali. Ela começou a gritar toda assustada e até se lembrou que ele pensou lá na sala de aula que faria de tudo para se aproximar dela e segurar a sua mão. Então ela ficou imaginando que o cara era um sem vergonha total e seguiu ela até o seu apartamento. Ela começou a pensar também que ele faria de tudo para tirar proveito dela e começou a gritar de medo. Ao se afastar, ela disse para ele vazar do seu apartamento, pois ela já tinha chamado a polícia. Só que o cara disse que não era nada do que ela estava pensando. Porém, ele percebeu que realmente o que ele fez era algo para deixar ela assustada. Então ele correu até a garota e disse para ela não chamar a polícia, para deixar ele explicar a situação primeiro. Ele disse que a família dele era dona desse apartamento e que reclamaram que o chuveiro não estava esquentando a água. Por isso ele ligou para a mãe da garota e recebeu a permissão para entrar no apartamento. Ela disse que vai conferir com a sua mãe primeiro. E na ligação, a mãe da garota pergunta se por acaso o filho
filho dos inquilinos já vieram arrumar o chuveiro. Ao perceber que não passava de um engano, ela desliga o telefone. E toda vermelha, morrendo de vergonha, ela pede desculpas pelo inconveniente. Só que o cara, ele fica todo bravo, dizendo que não era pra ela confrontar um possível bandido, pois isso era muito perigoso. Era pra ela correr pro lado de fora e chamar a polícia. Na sequência, ele acaba explicando, dizendo que ele já substituiu a bateria e que agora o chuveiro vai voltar a funcionar. Ele sabia da história do pessoal que morava nessa casa, pois os seus pais disseram que era uma mãe e uma filha que passavam dificuldades financeiras. As duas tinham que se apoiar uma na outra, já que elas tinham uma dívida astronômica. E quando ele pensa nisso, a Júlia ela acaba lendo o seu pensamento. Ela até fica um pouco triste pensando que ele vai ficar julgando ela como todas as pessoas faziam. Desde que ela era pequenininha, ela sempre ouvia desprezo e desconfiança das pessoas em sua volta. Eles até fingiam que se importavam, mas pelas costas ficavam falando mal dela e de sua mãe. Ela até imagina que ele vai olhar ela de cima a baixo e vai ter pena da garota. Só que não é isso que acontece, galera. Ele tava completamente admirado, já que ela era assustadora. Lendo o pensamento do Shun, ela percebe que ele tava achando ela incrível, pois mesmo tendo essas dificuldades, ela ainda assim era a aluna mais inteligente do colégio. Por dentro, ele estava encarando ela como se fosse uma verdadeira deusa por ser capaz de fazer algo assim. E isso motiva ele ainda mais até ela como se fosse a sua verdadeira rival. E ao ler esses pensamentos, a garota ela fica ainda mais apaixonada, pois percebeu que ele não era igual todas as outras pessoas. Ela até fica sentindo vontade de dar risada. E quando ela percebeu que ele estava encarando ela, a garota ficou suando frio. Ele perguntou se por acaso ela estava sem dinheiro, e até comentou que ela tem uma característica muito louvável, e ela ficou sentindo-se envergonhada. Ela até perguntou que ponto forte era esse que ele estava querendo dizer. Ela imaginou que talvez ele estivesse oferecendo dinheiro para ela fazer coisas indecentes. E com uma carinha brava, ela disse que não é esse tipo de pessoa, ela jamais faria coisas do tipo para ganhar dinheiro. Só que o colega Shun, ele disse que não é nada disso e falou até para ela parar de pensar bobeira. Sentindo-se ainda mais envergonhada por ter pisado na bola várias vezes, ela fica lá pedindo desculpa. Mas ele acaba segurando no ombro da garota, dizendo que ela tem um ponto muito forte e que até mesmo ele sentia inveja. Ele queria saber como que ela conseguiu tirar nota máxima naquele vestibular, sendo que ela levava uma vida tão difícil. Mas ela disse que isso não é ponto forte, pois ela não liga por ser a melhor colocada, e ele fica indignado. Ele até cai no chão e fica perguntando como assim ela não dá importância para ser a melhor da turma. Tudo nesse mundo se resumia a ficar em primeiro lugar. Ninguém jamais se lembraria do segundo colocado, fica dizendo Shun. No entanto, a sua adversária, a Júlia, ela era uma ótima guerreira. Era como se ela tivesse um talento infinito. E por mais que ele tentasse, ele sempre era derrotado. Ele fica pensando que vai dar a volta por cima, e a garota ela fica lá no fundo, dizendo que isso não tem importância nenhuma. Mas mudando de assunto, ele sugere ela a fazer um trabalho de meio período como tutora. Só que a garota ela fala que não tem ninguém ao seu redor que precise de aulas particulares. E todo motivado ele diz que conhece uma pessoa que vai precisar. Toda empolgada ela pergunta se isso é verdade, já que ajudaria bastante ela na questão financeira. A garota até pergunta se por acaso ele tá desistindo de superá-la. Só que não é isso, ele fica dizendo que se por acaso ela gastar mais tempo ensinando alguém, ela vai ter menos tempo para estudar. Em outras palavras, ela terá que colocar na balança as notas ou o dinheiro, e caso ela escolher o dinheiro, as notas dela vai diminuir. Ela fica toda motivada dizendo que ela prefere dinheiro. Ele pergunta se ela está disposta a diminuir as notas para ganhar alguns troquinhos, e ela disse que sim, pois está precisando muito. Ela até aponta o dedo para o peito dele, dizendo que ela tem um segredo. Isso porque ela jamais se esquece das coisas que ela estuda, então não tem chance das notas dela diminuir. O cara é esmagado de novo, como se fosse impossível derrotá-la. Ela se vira e pergunta se ele tá com fome, pois vai preparar algo pra ele comer. Ele percebe que vai ser muito difícil fazer as notas dela diminuírem para que ele fique em primeiro, só que ele não desistiria. Ele apresentaria uma garota que era praticamente a pior aluna de todas. Era como se fosse um buraco negro, carregando todas as pessoas em sua volta para o vazio sem fim. Ele até dá uma risada maligna, dizendo que vai fazer a qualquer custo as notas da Júlia caírem.
Lá na cozinha, ela percebeu que não tinha nada de bom pra oferecer pra ele. E até ficou envergonhada, dizendo que ele vai ficar julgando ela se a garota oferecer somente macarrão com ovo. Só que o cara tava atrás dela, anotando tudo. Ele queria anotar todos os detalhes da sua dieta. Dando uma risada, ela disse que na verdade é bem gostoso comer macarrão com ovo. E ele fica pensando que ela é uma gênia por ter feito uma dieta assim. Macarrão, banha de porco, verdura e ovos era a comida ideal para que você conseguisse concentração máxima nos exames. Ele até fica dizendo ali que tem a quantidade correta de gordura, também de proteína e também de carboidratos. Ele tava achando que ela era gênia total por ter feito uma dieta assim, só que na verdade a garota não tinha dinheiro para comprar coisas melhores. E quando ele prova a comida dela, ele fala que tava delicioso, que era a melhor comida que ele já comeu na sua vida. Ela fica dando uma risadinha fofa, dizendo que ele era muito gentil. E assim eles finalmente terminam de comer. A garota tava toda tímida enquanto ele agradecia pela refeição. Ela pergunta se ele gostaria de comer com ela novamente assim que ela tiver mais dinheiro. O cara fica surpreso e diz que aceita. E assim ela acaba segurando a mão dele, galera. E até agradece por ele ter conseguido pra ela esse trabalho de tutora. E diz que da próxima vez, quando ela receber o primeiro pagamento, ela vai pagar a ele uma comida bem saborosa. E assim a primeira missão do sistema é concluída. O cara não esperava que ela segurasse na sua mão por livre e espontânea vontade. Já no final de semana, ele vai junto da sua mãe para fazer compras em uma feira. Ele havia adquirido dela a habilidade de gerenciar recursos e agora ele estava todo mesquinho. Ele não queria gastar dinheiro, galera, e até fica dizendo que na casa deles já tem muita comida. No entanto, a mãe do garoto fica dizendo que ele puxou mesmo pra ela. Até dá um tapa na cabeça do seu filho, dizendo que eles precisam vir até o mercado comprar algumas coisas e não dava pra sobreviver somente com a comida que tinha na geladeira. Nesse momento, ele percebeu que só estava agindo assim por causa das habilidades de gerenciamento de recursos. E quando ele chegou no mercado, ele sentiu uma alegria imensa. Ele estava sentindo o cheiro da liberdade. E assim nós vemos que a mãe do nosso protagonista ela era muito boa de negociação e ficava pedindo desconto em todas as barracas. Ele percebeu que ela era muito mais avançada do que ele. Nesse momento, uma das feirantes acabam chamando os dois e pergunta se por acaso aquela ali era a mãe dele. O nosso herói fica surpreso e a mãe do protagonista disse que conhecia aquela feirante. Ela se chamava Jenny e a mãe do protagonista começa a fazer uma negociação. No entanto, a Jenny era conhecida por não dar descontos e por isso a batalha seria dura. Elas começam a negociar por vários e vários minutos, mas a mãe do nosso protagonista não conseguia desconto nenhum. E depois de alguns momentos, quase que o preço estava subindo. Assim, a mãe do nosso herói fica dizendo que vai utilizar a cartada final, que é simplesmente virar as costas e ameaçar ir embora. Ela esperava que a vendedora chamasse eles de volta, diminuindo o preço. No entanto, isso não aconteceu. A mulher realmente deixaria os dois irem embora, sem nem mesmo oferecer um preço mais barato. E é claro que a mãe dele ficou furiosa, perguntando se por acaso aquela cretina não iria dar descontos. Vendo a frustração da sua mãe, ele decide utilizar as suas próprias habilidades. Ele entrega as sacolas e diz que vai até lá pegar o desconto. Ao chegar naquela barraca, ele fala que 3 yuans por aquelas alfaces estão muito caras. Isso porque as alfaces elas foram colhidas há cerca de 72 horas atrás e por isso as folhas já estavam murchas e ficando amareladas. Fora que os ovos também estavam com uma forma irregular. Ele bota tanto defeito ali nas verduras e nos ovos que consegue comprar tudo com 50% de desconto. A mãe do protagonista ela fica em choque perguntando como que ele fez isso. E até perguntou de onde foi que ele tirou essas habilidades de negociação. Assim ele percebeu que havia conseguido pegar mais habilidades. Isso aconteceu por causa daquela noite onde ele conseguiu segurar a mão da Júlia. A partir daquele momento ele criou um vínculo de amizade. Ele também havia recebido 100 de experiência e também um pouco de dinheiro transferido para sua poupança. Ele também pegou uma outra habilidade extra que se chamava Mestre do Orçamento. E quando ele chegou no seu quarto, ele ficou analisando todas essas habilidades que ele havia ganhado. Porém, a próxima missão ele teria que entrelaçar os dedos por 1 minuto com a Júlia. Seria muito difícil, então ele resolve ativar todas as suas habilidades. Assim, um novo traço é ativado. Ele teria que completar essa missão
nas próximas 24 horas. Ele fica chorando, dizendo que é praticamente impossível ele concluir essa missão maluca. E quando ele se lembra daquele sorriso fofo e meigo da Julia, ele fica um pouco apaixonado, galera. As bochechas dele até ficam vermelhas. Enquanto andava com a sua mãe, ele fica pensando que ele quer derrotar a colega Julia e não namorar com ela. Na sequência, eles vão até a casa do seu tio, e ele pergunta se por acaso a sua mãe trouxe os equipamentos que ele havia pedido, e ela disse que sim, e até fala que ele é muito estranho. Assim ele acaba colocando luvas, uma blusa e uma máscara, e a mãe dele fica dando risada enquanto ele leva docinhos para sua prima. O que ele queria mesmo é colocar a sua prima para aprender com a Julia. Até porque a prima dele é como se fosse um buraco sem fim que atrapalhava todo mundo graças à sua burrice. Lá dentro do quarto dela, ela tava brincando com uma brincadeira meio sobrenatural. Elas ficam dizendo palavras mágicas. E o intuito dessa brincadeira é pra ver aonde que o lápis vai apontar. Quando ele chega lá, ele faz uma cara maligna perguntando se elas já terminaram a lição de casa. As garotas dão um grito e a prima dele fica lá no fundo fazendo uma cara de tédio. Ela até chama o Shun de maninho e diz pra ele não chegar sem bater na porta. Ele fica bravo dizendo que os pais da garota imaginaram que ela estaria estudando e não fazendo essas brincadeiras idiotas. Assim, as colegas da garota percebeu que esse daí era o maníaco dos estudos e ficam morrendo de medo. Ele era conhecido em toda a cidade por ser um cara extremamente manicado com estudar. E assim elas vão embora correndo. Ele perguntou para sua prima se ele realmente era tão assustador assim. E a Sofia fica dizendo que não era para ele aparecer no quarto dela sem antes bater. E além do mais, ele era um cara muito assustador. Ele percebeu que a habilidade dela no sistema era atleta anti-estudo. Ao tirar ali aquela blusa assustadora, ele fica dizendo que vai contar para a mãe da garota que ela não estava estudando. Mas a Sofia ela já sai correndo e puxa ele, chamando ele de irmãozão e pede para ele não contar nada. Ela fala que até tenta estudar, mas fazer brincadeiras é muito mais divertido. Ele tenta soltar a sua prima enquanto fica dizendo que ela não deveria ficar segurando ele dessa forma. Ela dá a volta e tranca a porta, dizendo que não vai deixar ele sair dali. No entanto, ele conseguiu ver algo que chamou a sua atenção. A brincadeira que ela estava fazendo precisava que os dedos ficassem entrelaçados, e essa era uma boa desculpa para ele passar a missão entrelaçando os dedos com a Julia. Fazendo uma cara sapeca, ele diz que arrumou uma nova tutora para a garota, assim ela poderia estudar e melhorar as notas. No entanto, ela fica dando uma risada maligna, dizendo que ninguém é capaz de ensiná-la. Até porque os pais da garota já contrataram os melhores tutores, mas nenhum deles conseguiram ensinar nada pra garota. Ela se joga na cama, dizendo que ela queria ser inteligente e melhorar nos estudos, mas ela não consegue. Ele diz que ela é boa nos esportes, mas que isso não é o suficiente para fazer ela entrar em uma boa universidade. E que se por acaso ela seguir o exemplo dele, ela poderia entrar nas melhores escolas. Ela fica dizendo que ela é atleta e que vai conseguir uma bolsa de estudos, só que ele fica questionando que tipo de competições ela já ganhou, e ela fica toda envergonhada. Em outras palavras, ela nunca havia ganhado nenhuma competição, então ela não conseguiria nenhuma bolsa de estudos. Quando ele pega uma das provas dela, ele fica ainda mais bravo, dizendo que ela até mesmo erra o próprio nome. Fora que ela tinha pontuação 67, isso significava que ela não conhecia nem mesmo os caracteres chineses. Ela fica toda emburrada, dizendo que ela é uma idiota e que ela queria sim ser mais inteligente. Ela pergunta quem poderia ser um tutor para ela e até sugere que seja o próprio Shun. Até porque ele ficou em segundo lugar e ele fica bravo, dizendo pra ela não ficar repetindo isso toda hora. Um pouco envergonhado, ele fala que dessa vez ele conseguiu a melhor tutora de todas. Ele fala que o segundo lugar do colégio não seria o suficiente para ensinar sua prima e diz que agora ele conseguiu a melhor aluna de todas. Ela pergunta se por acaso ele tá falando da Julia. E ainda fica provocando seu primo, dizendo que ele tá admitindo que a Julia é melhor do que ele, deixando o garoto todo envergonhado. Ele comenta que agora ele não é mais rival da Julia e que são amigos, e fica dizendo que ela vai conseguir fazer a sua prima se tornar alguém decente. Só que no fundo o plano dele é contaminar a Julia com a sua prima, fazendo com que a Julia diminuísse as notas. Até porque a sua prima é como se fosse um parasita, fica dizendo ele. Quando ele diz isso, ele fica dando uma risada maligna, deixando a sua prima ali sem entender nada. A garota até sugere que ele esteja usando ela, graças à sua fofura, para conquistar a sua colega de sala.
Era como se ele estivesse entregando a Sofia de presente. E lá na sala, os pais estavam conversando sobre a nota dos seus filhos. O pai da Sofia, que era o técnico de atletismo, ele fica dizendo que talvez só ser boa em esportes não seja suficiente. E o pai do nosso protagonista, ele fica um pouco sem graça, já que eles ali não queriam ficar se exibindo, já que o filho deles era muito inteligente. O pai da Sofia fica até bravo, dizendo que a família deles sempre tiveram pessoas talentosas. E enquanto eles discutiam o futuro da Sofia, o nosso herói ele se aproximava. E ao fechar a porta ele diz que na verdade conseguiu uma ótima tutora para a Sofia. Eles perguntam se por acaso a Sofia concordou em aprender com esse novo professor. E dando um suspiro, ele diz que ela aceitou e fala que a garota se chama Júlia. A mãe do nosso herói sabia exatamente de quem se tratava. E assim eles começam a fofocar lá no fundo. Eles estavam achando que o Shun estava usando a Sofia somente para se aproximar daquela garota. A cena muda para o outro dia com a Júlia lá no ponto de ônibus. Ela tinha marcado um encontro com o nosso protagonista para conversar sobre a Sofia, só que ela esqueceu de pegar o número dele. Ela até mesmo estava ficando preocupada, galera, achando que ela não seria boa o suficiente para ensinar essa garota. No entanto, ela teria que dar o melhor de si, já que ela estava passando muita dificuldade financeira. Eu sei que nessa hora aí você ficou com vontade de entrar dentro da obra e dar um abraço nela. Nesse momento ela acaba ouvindo o nosso protagonista junto de uma garota. A Sofia estava lá segurando o braço do Shun. E a Júlia, assistindo isso de longe, ela comenta que não tá próximo o suficiente para ouvir o que eles estavam falando. A Sofia queria que o nosso protagonista encobrisse ela, já que depois das aulas ela iria pro shopping com as suas amigas. E até fica implorando por favorzinho, pedindo para que ele por favor mentisse para os pais dela. A garota parece uma criança insistindo e ele fala que tá tudo bem. No entanto, ele gostaria de algo em troca, ele queria que ela fizesse um favor. Toda orgulhosa, a garota diz que ele poderia pedir qualquer coisa, ela até mesmo trocaria o próprio sobrenome. Ele diz que o que ele gostaria que ela fizesse é matricular-se em aulas extras no final de semana, e ela fica implorando para que ele não faça isso. Mas isso era brincadeira, e ele fala para ela se aproximar, pois ele vai dizer o que ele gostaria que ela fizesse. Ele começa a dizer que hoje à noite, quando ela se encontrar com a Júlia, ela deveria fazer algo. Nós não conseguimos terminar de ouvir o seu plano, porque a cena corta para a Júlia ouvindo aquilo. De longe parecia que o Shun estava beijando aquela garota, e é claro que a Júlia ficou morrendo de ciúmes. Ela até tentou disfarçar, dizendo que ela não liga pra isso, mas na verdade ela tava ficando triste. Até porque o colega Shun parecia ter uma namorada. De volta pra Sofia, ela fica com a cara toda sapeca, dizendo que ela entendeu o recado. E até diz que sabe muito bem que o seu primo gosta daquela garota. E toda motivada, ela diz que garante que vai ir além do que ele havia pedido. O Shun, ele fica preocupado, achando que talvez a sua prima entendeu tudo errado. Era somente para ela atrapalhar os estudos lá da Júlia, tentando tirá-la do sério. Mas nesse instante, alguém aparece atrás do Shun. E ao perceber o perigo, nosso protagonista consegue desviar. E nós vemos que era justamente aquele seu amigo chato, o gordinho otaku. O Shun pergunta o que diabos esse cara tava fazendo, e a Sofia fica tirando o sarro. Todo bravo, ele pergunta por que seu amigo apareceu com uma namorada no colégio. O Shun disse que ela não era sua namorada, e a garota aponta o dedo perguntando se aquele ali não era o otaku fedido. O Feng pergunta quem era essa garota, e então ele acabou se lembrando que aquela era a Sofia, a prima do seu melhor amigo. Ela fica zoando, dizendo que agora ela é bem mais alta do que ele, e o cara começa a chorar. Na sequência, esse gordinho ele vai até o Shun e pede pra ele ajeitar a prima pra que ele namorasse, e até pergunta se por acaso ela está solteira. Ela avisa o seu primo que as garotas estão esperando ela no ginásio, e assim ela acaba se despedindo e o Feng fica todo romântico, dizendo que espera ver ela de novo. O gordinho até pergunta como que o Shun pode ter uma prima tão bonita assim, mas o nosso herói fica extremamente bravo e diz que jamais vai aceitar que a sua querida prima namorasse um cara tão nojento como ele. Ele ainda explica que ela tá no fundamental e que só veio para o colégio para treinar no ginásio. A cena muda para o horário das aulas. A coitadinha da Júlia, ela tava toda borocochô, já que tava pensando que o Shun tinha uma namorada.
mas ela fica pensando que talvez aquilo seja coincidência e eles não se beijaram nada. Até porque o seu querido amigão aí, ele era super dedicado aos estudos e não pensava em algo como namoro. Ao mesmo tempo, ela ficou se perguntando por que estava pensando em coisas assim. Ela não parou de olhar pro Shun momento algum, galera. E até mesmo levantou a hipótese de que talvez aquela garota fosse uma amiga de infância. Nesse momento, o Shun ele percebeu que ela estava olhando para ele. No intervalo, a caixa de som disse que faltava 2 horas para os exames. Ele havia estudado a noite toda e também trouxe 2 marmitas para oferecer uma para Julia. Nesse momento, o Feng ele acabou aparecendo dizendo que tem algo muito importante para discutir. E tentando disfarçar o fato dele ter trazido 2 marmitas, ele acaba guardando uma debaixo da carteira. Só que o gordinho fica dizendo para largar tudo ali na sala e segui-lo. Só que o nosso protagonista fala pro gordinho desembuchar logo e falar o que ele quer dizer. Todo preocupado, ele diz que tem uma ideia ousada. Ele acha que talvez a Julia gostasse dele. Isso porque ela ficou perseguindo o gordinho durante toda a manhã. E também na hora das aulas ela não parava de olhar para ele. Isso significava que talvez agora o seu mundo estivesse mudando e as garotas finalmente perceberam quão incrível ele era. Ele até fica com uma imaginação um pouco tosca, imaginando as 2 garotas que ele gostava servindo ele. Ele até pergunta pro seu amigo Shun como que ele vai lidar com tantas garotas assim a fim dele. O nosso protagonista ele fica zoando, dizendo que tem uma estratégia para fazer as garotas parar de gostar dele. E o gordinho ele realmente estava achando isso, galera, que as garotas estavam apaixonadas. Então o Shun disse para ele simplesmente mostrar o histórico do seu celular. Assim as garotas elas vão se afastar sozinhas. E o gordinho fica bravo, dizendo que seu amigo pegou muito pesado. Ele até fala que se as garotas conversarem com ele por 5 minutos, vão ver que ele é a pior pessoa do mundo. Ele até comenta que a Zhang ouviu ele falando sobre action figures e por isso ela acabou se afastando. Depois de fazer o seu amigo ficar estressado, ele pega a marmita e sai correndo. Ele vai até a escada onde a Julia sempre ficava. E a Julia não parava de pensar naquela garota lá, puxando ele pelo braço. Ela até pensa que talvez seja melhor se afastar do seu amigo, pois talvez prejudicaria seu namoro. E na sequência ela fica brava consigo mesmo, dizendo que ela e o Shun são somente amigos e que ela não deveria ficar pensando em bobeira. Nesse momento ele apareceu na escada dizendo que gostaria de perguntar algo a ela. O susto foi tão grande que a pobre garota acabou jogando pra cima sua marmita. E assim o macarrão dela caiu com tudo no chão. Infelizmente aquela era a sua única comida e ela começa a ficar toda preocupada, achando que vai morrer de fome. Mas então ele acaba segurando firme no braço dela. A garota se assusta e olha pro lado, e ele diz pra ela ficar despreocupada, pois isso não era importante, até porque ele havia preparado com as próprias mãos uma marmita pra ela. A garota pergunta se ele realmente vai entregar o seu almoço a ela, e ele diz que fez exatamente para que eles comessem juntos. Ela ficou perguntando se ele realmente fez aquilo especialmente para ela. Até mesmo consegue ler os pensamentos do Shun, pois ele estava pensando que ela talvez estivesse passando por muita dificuldade financeira. Por isso ele acabou trazendo uma comida deliciosa para ela. A Julia ela fica com a bochecha corada, dizendo que a namorada dele é uma garota de sorte. Na sequência ela pergunta como ele sabia que ela estava ali, e ele falou que sempre viu ela nessa escada. Sentindo ainda mais vergonha, ela se perguntou como que ele pensa tanto assim nela, sendo que ele tem namorada. Mas ela acaba se afastando, agradecendo a ele. Porém, ele acaba chegando bem perto dela, dizendo pra ela não ficar se afastando. E até pergunta se por acaso ela não havia gostado da comida. Não tinha mais pra onde ela se afastar, pois acabou chegando bem perto da parede. E sentindo muita vergonha, ela ficou gaguejando. Ela até se pergunta se ele havia descoberto que ela ficou olhando pra ele durante toda a aula. E isso foi suficiente pra ele ganhar mais confiança e se tornar um conquistador, tava pensando ela. A Julia tá ficando realmente apaixonada, pessoal. E assim nós finalizamos a primeira parte desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga a continuação, comente Sistema dos Encontros. Assim eu vou saber que você é um inscrito de verdade e que assiste o vídeo até o final. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando um comentário, isso é muito importante pro YouTube indicar o nosso vídeo. Eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa obra aqui, o nosso protagonista, ele é derrotado pelas suas alunas. E pra poder renascer, ele vai ter que escolher uma delas pra se tornar sua esposa. Clica aí nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!